Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos, bom dia. Dando continuidade ao trabalho aqui no anexo 2, diretamente da Câmara dos Deputados, o programa Polícia Cidadã tem a honra de receber, para umas breves palavras, o Dr. Fernando Francischini, deputado federal pelo Paraná e delegado de Polícia Federal. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, esse programa tem atingido muitas pessoas, formadoras de opinião no nosso país, que precisam ser informadas do que a gente vive aqui dentro do Congresso, as grandes batalhas da mudança da legislação, principalmente agora com a PEC 412. Hoje tivemos o lançamento da Carta Aberta aos Brasileiros pela Associação dos Delegados de Polícia Federal do Brasil, em que pede autonomia administrativa e orçamentária para a Polícia Federal. Qual sua opinião sobre o assunto? Veja, a PEC 412 é uma PEC importantíssima para o nosso país, porque ela garante uma polícia de Estado e não uma polícia de um governo. Governos passam, partidos políticos passam, mas a Polícia Federal é uma instituição de Estado, é uma instituição que precisa ter a sua independência financeira, orçamentária, com a PEC da autonomia, que é a 412, para garantir que estas grandes operações que vêm sendo realizadas, muitas vezes com base na força de vontade, com base na abnegação dos policiais envolvidos, no planejamento que ultrapassa os limites daquilo que era possível, possa ser uma regra e não só exceções. Porque a gente tem um discurso, né, de que a Polícia Federal tem toda a autonomia para investigar. Para investigar nós temos, realmente. O delegado de polícia, dentro do seu inquérito policial, dentro da sua investigação, ele tem autonomia, ele investiga o que ele quiser. Contudo, se eu, delegado de polícia, preciso de 10 agentes para cumprir uma missão numa outra cidade, eu preciso de verba para diárias, eu preciso de combustível. E isso daí, o que dá essa gerência é a autonomia administrativa e financeira. E é justamente onde pode haver um vazamento de uma operação sigilosa, como a gente vê na Lava Jato. Não é a primeira vez que nós vemos que a Lava Jato tiveram pequenos vazamentos e que podem comprometer a coleta de provas, os depoimentos, prisões, etc. E quem garante aonde foi o vazamento? É muito difícil identificar, mas um dos locais onde pode haver é justamente no contato político que um órgão de Estado vai ter, ou seja, Polícia Federal ter que pedir para um outro órgão, seja Ministério da Justiça, seja Ministério do Planejamento, autorização para o deslocamento de 500, 600 agentes, aviões, combustível, veículos, isso faz com que o sigilo de uma operação possa ser comprometido. Então a PEC da autonomia ela tem esse formato, tornar a Polícia Federal independente na questão financeira, para que as boas investigações que nós temos assistido sejam uma regra, e não só exceções de algumas operações de alcance nacional. O engraçado é que no meio desse turbilhão de coisas, fatos e denúncias, tentam arrastar para dentro dos problemas o nome de determinados políticos. E o senhor teve o seu nome arrastado para dentro disso. O que o senhor tem a falar isso para a nossa sociedade? É o que eu tenho falado para todos. A grande maioria dos citados entra embaixo da mesa. Não vem a público. Agora, o inocente tem que vir a público. Estão usando muitas vezes essas figuras de delações para fazer vinganças no meio político, no meio criminal. Por exemplo, o senador Delcídio Amaral, eu convoquei ele 2 vezes na CPI da Petrobras. Primeira, ele foi denunciado como quem fazia media training para corrupto. Quem ia depor, esses que estão presos hoje e que naquela época ainda não estavam, eram treinados por uma equipe do Delcídio Amaral para responder as perguntas que ele já sabia que iam ser feitas. Isso foi muito grave à época e eu convoquei o Delcídio Amaral na CPI da Petrobras. Depois, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, denúncia de que na delação do Severo, dinheiro desviado da Petrobras foi entregue, $1 milhão para um seu assessor levar em malas para sua campanha. Eu gravei as propagandas eleitorais contra ele na eleição de governador do Mato Grosso do Sul, que fez reverter a campanha, e ele perdeu a eleição e que não merecia ser governador. Agora a gente vê que ele não merecia. Então eu não vou diminuir o tom, na verdade eu vou duplicar os esforços de denúncias contra o PT e todas essas seclas dessa quadrilha que tomaram o poder no nosso país,
porque eu entendo que eles fazem justamente essas denúncias falsas, grosseiras, para tirar quem está denunciando do foco. E eu fui um dos poucos que, assim que saiu essa grotesca afirmação do senador Delcídio, informei ao Procurador-Geral da República e ao ministro relator da Lava Jato que eu colocava todos os meus sigilos à disposição. Quero ver quem denunciado até agora fez isso. E outra, minhas passagens aéreas, que mostravam que eu nunca estive uma segunda-feira em Brasília. E tudo gerou nessa informação que existiam jantares com empreiteiro segunda-feira. Eu nunca jantei com empreiteiro, nem com os políticos citados, muito menos estive em Brasília segunda-feira. Ou seja, caiu de plano uma denúncia falsa como essa. Mas o estrago político é muito grande, porque isso sai na mídia, sai nas redes sociais. Por isso que eu gravei vídeos, fui para os canais de televisão com o grito daquele que se sente injustiçado, porque os outros que são denunciados não fazem isso. Por falar em rede social, aproxima-se uma grande manifestação convocada principalmente pela rede social. Qual o recado que o senhor tem para essa população que vai às ruas agora no próximo domingo? O recado é, se a gente não for para a rua, a Dilma fica. Doutor Francisquini, sabemos da sua lisura, da sua conduta como deputado federal, e o Rio de Janeiro, os delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro, sendo representado pelo presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, lhe dá todo o apoio nessa sua luta. E deixo aqui agora a palavra para as suas considerações finais. Veja, agradeço o nosso sindicato dos policiais federais do Rio, dos nossos delegados de Polícia Federal do Rio, pelo apoio. Todos sabem que uma acusação inverídica e falsa como essa se espalha nas redes sociais e na imprensa, principalmente como uma vingança pela atuação. Eu sempre falo, eu estou do lado de cada algema. Esse senador presidiário está do lado de lá. E é o lugar que ele tem que estar é na cadeia, não aqui no Senado, onde ele voltou. E por isso da importância de eu ter os meus colegas delegados da Polícia Federal apoiando, que eu possa continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, que eu não desanime, porque precisa ter representantes aqui, a nossa Polícia Federal, e eu tenho certeza que essa posição de vocês me dá um novo ânimo para continuar fiscalizando mais ainda, e agora sendo o defensor assíduo na mídia e nas redes sociais da nossa PEC 412. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.